Segundo Reis, capítulo 11. Em Judá, Atalia mata todos os herdeiros do trono, mas Jeozeba esconde Joás. Joiada o proclama rei e mata Atalia. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, de modo que não foi morto. E esteve com ele escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Jeoiada enviou mensageiros, e tomou chefes de 100 com os capitães e com os da guarda, e os fez entrar assim na casa do Senhor, e fez com eles um pacto, e os fez solenemente jurar na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e ordenou-lhes, dizendo: Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado terá o encargo da guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta de sul, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim tereis o encargo da guarda desta casa, para que não seja quebrada. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, terão o encargo da guarda da casa do Senhor junto ao rei. E cercareis por exércitos o rei ao redor, cada homem com as suas armas na mão. E aquele que entrar entre as fileiras do exército, seja ele morto. E vós estareis com o rei quando ele sair e quando ele entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100 conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada homem os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos capitães de 100 as lanças e os escudos, que haviam sido do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. E os da guarda se postaram em pé, cada homem com as suas armas na sua mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, do lado do altar e do lado do templo em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e ungiram, e bateram as suas palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ao ouvir a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo no templo do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada ordenou aos capitães de 100 que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras de recâmaras, e aquele que a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não seja ela morta dentro da casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi, pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre o Senhor e o rei e o povo, para que eles fossem o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens completamente fizeram em pedaços, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote designou oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os chefes de 100 e os capitães e os da guarda, e todo o povo da terra, e desceram da casa do Senhor, o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou sobre o trono dos reis. E todo o povo da terra se regozijou, e a cidade repousou depois que mataram a Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando começou a reinar. Segundo Reis, capítulo 12. Joás, reto, ordena que se repare o templo. É assassinado por seus servos.
No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Beceba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o instruía. Tão somente os lugares altos de idolatria não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos de idolatria. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada homem que passa pela contagem, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que subir ao coração de cada homem para trazer à casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada homem dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não repararem as fendas da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou um cofre e lhe perfurou um buraco na sua tampa, e o pôs ao pé do altar, à mão direita do homem que entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, quando eles viam que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o faziam sair para os carpinteiros e para os edificadores que trabalhavam na casa do Senhor, como também para os pedreiros e para os cortadores de pedra, e para se comprar madeira e pedras lavradas, para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto se gastava para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taça de prata, nem garfos, nem bacia, nem trombetas, nem vaso algum de ouro, ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para os dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício pela culpa e o dinheiro do sacrifício pelos pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael colocou o seu rosto na direção para subir contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santificadas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, como também suas próprias coisas santificadas, e todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os enviou a Azael, rei da Síria. Então este se desviou de Jerusalém. Quanto ao restante dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram uma conspiração contra ele, mortalmente ferindo Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram, e ele morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 13. Em Israel reinam Jeoacás e Jeoás, maus. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria. E reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria.
e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos os dias dele. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também bosques permaneceram de pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, debulhando, batendo-os. Quanto ao restante dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como fez Israel pecar, porém andou neles. Quanto ao restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazia, rei de Judá, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e sobre o seu trono se assentou Jeroboão, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Eliseu adoece. Jeoás vem ter com ele. Eliseu profetiza vitória parcial contra a Síria. Morre, cumpre-se a profecia. E Eliseu adoeceu da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou para si um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor, a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse Eliseu ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enquanto estavam enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem para dentro da sepultura de Eliseu. E quando o homem foi descido e tocou os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e com prazer voltou-se para eles por amor a seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel.